Eu sou Vilton Reis, professor de escrita criativa, escritor e roteirista de quadrinhos, e hoje eu estou aqui para falar sobre 10 maneiras de usar o ChatGPT para escrever ficção sem perder a originalidade. Será que você deveria usar essa ferramenta? Ou não? Será que você vai perder a originalidade se você fizer isso? Bom, é o que a gente vai ver nesse vídeo. Mas primeiro, né, para a gente poder nivelar aí o conhecimento para todo mundo, o que é esse tal ChatGPT? Falando muito rapidamente, é um modelo de linguagem que utiliza a inteligência artificial avançada para gerar respostas e interagir em texto com os usuários. Ele é treinado assim em muitos dados textuais e pode ajudar a responder perguntas, fornecer informações, gerar texto criativo, entre outras tarefas linguísticas. Então hoje a gente tem inteligências artificiais de várias maneiras, de várias formas, né, para imagem, para outras coisas, mas a gente tem o ChatGPT, entre outras, né, que existem, que é uma inteligência artificial, mas de texto, ok? Então basicamente é um chat, né, é um lugar onde você vai conversar, só que em vez de você estar conversando com a pessoa, você está conversando com a inteligência artificial. E ele é projetado para entender e produzir texto de uma maneira natural, simulando uma conversa com o ser humano. E embora sua compreensão seja baseada em padrões estatísticos aprendidos durante o treinamento, ele está evoluindo, né? Essa tecnologia está sendo desenvolvida por uma empresa e hoje você pode entrar no site ali do ChatGPT, criar sua conta gratuitamente e aí você vai, né, trocar suas ideias aí com o ChatGPT. Ok? Mas por que seria importante para um escritor aprender isso? Bom, o ChatGPT ele pode ajudar a gerar ideias, fornecer feedback instantâneo, expandir o vocabulário, ajudar na resolução de problemas de enredo e até mesmo colaborar, né, não diretamente, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre essa ética, né, de usar o ChatGPT, mas ele pode colaborar também de alguma forma na escrita, tá? E ele pode impulsionar aí a nossa criatividade, né, gerando mais caminhos, mais ideias, que a gente vai alimentando ele. Então ele não funciona sozinho, né? A gente precisa ter essa troca para que ele possa aí ampliar o repertório de uma ideia, talvez. E é importante lembrar que o ChatGPT não substitui a originalidade e a voz própria do escritor, mas ele pode ser um recurso valioso para complementar e enriquecer o processo de escrita. Então ele não vai substituir o escritor, ao menos nesse momento, ao menos essa tecnologia, não sei no futuro. Mas eu imagino que não, que até porque o ChatGPT ele trabalha com as informações que ele tem, né? Ele não tem a capacidade de criar algo novo do zero. Talvez a gente possa discutir se o ser humano também tem essa capacidade. Mas me parece que, né, na minha opinião, já vou adiantar isso para vocês, o ser humano nunca vai ser descartável em tarefas artísticas. Ele pode ser imitado, ele pode, né, você pode usar uma tecnologia como ferramenta, mas o ser humano, na minha opinião, e pode ser que depois eu mude de ideia, ele não vai ser trocado pela tecnologia em tarefas artísticas. Ao menos não em todas as tarefas, talvez em uma ou outra sim. É tudo meio escorregadio, porque é uma tecnologia, ela não é totalmente nova, né? Ela já está há algumas décadas sendo desenvolvida, mas, vamos dizer assim, os usos dessa tecnologia talvez ainda sejam um pouco novos. A gente ainda não sabe em todos os caminhos que ela pode ser utilizada. Bom, mas vamos lá, vamos ao objetivo. 10 maneiras que você pode utilizar hoje, agora. Acabou de assistir esse vídeo, você vai lá e você já começa a utilizar. Vamos lá. Primeira, desenvolvimento de personagens, tá? Você pode, por exemplo, pedir para o ChatGPT criar histórias de fundo, né? Histórias do passado, detalhadas para os personagens, explorando a sua infância, eventos significativos, experiências de vida. Vamos supor que você tem um personagem ali, você já desenvolveu algumas coisas, mas que você quer mais coisas sobre ele. Você poderia compartilhar uma parte do que você desenvolveu com o ChatGPT e pedir para ele listar mais eventos significativos na vida desse personagem. A validade dessa resposta vai depender com o quanto você alimenta, com o quanto você é específico na sua pergunta.
Outra coisa ainda em personagens, você pode discutir, né, com essa ferramenta as motivações internas e os objetivos externos dos personagens, ajudando a construir suas ambições e desejos. Então você pode colocar o que você tem, pedir outras opções, alimentar com outras ideias que você tem e com essa troca desenvolver uma motivação interna e objetivos internos dos personagens mais fortes, talvez. Outra coisa ainda dentro de personagem, traços de personalidade distintos. Você pode pedir para o ChatGPT para ajudar você a definir traços de personalidade únicos para personagem, como por exemplo, timidez, coragem, senso de humor e etc. De forma que os seus personagens não sejam iguais. Né? Você já leu aquela história, principalmente escritores iniciantes fazem muito isso. Eles escrevem uma história que todos os personagens são iguais, assim, falam do mesmo jeito, se comportam do mesmo jeito. E talvez você possa usar o ChatGPT para diversificar mais isso, né, na base, quando você está planejando a sua história. Outra coisa, os conflitos internos, né? Você pode explorar esses conflitos internos enfrentados pelos personagens como dilemas morais, medos e lutas emocionais. Desde que você, né, alimente o chat com essas ideias, discuta, peça ideias, né, e vá ampliando essa discussão. Nunca no sentido de esperar uma resposta fechada do ChatGPT. Entendem que isso lembra um pouco de um processo de você levar uma ideia sua para uma oficina ou para alguém que você conhece e você contar, e esse processo de contar vai surgir outras coisas, outras ideias. E também ainda dentro de personagem, você pode discutir a evolução ao longo da história. Você pode discutir com o chat como seus personagens podem crescer e mudar ao longo da narrativa, desenvolvendo assim arcos de transformação mais convincentes. Isso é só sobre o personagem. Número 2. Pesquisa instantânea. Como assim, Vilton? Bom, você pode, por exemplo, pedir um contexto histórico pro chefe. Ó, já tô dando mais autoridade aí pro ChatGPT. Você pode pedir para ele fornecer detalhes históricos precisos sobre um determinado período de tempo relevante para a sua história. Lembrando que o ChatGPT ele se alimenta de dados que estavam disponíveis na internet até 2021. Então, se você talvez pesquisar, sei lá, o que aconteceu no Brasil após a eleição tal, né, 2022, por exemplo. Ele não vai ter essa informação. Ou o Brasil ganhou a Copa de 2022, talvez ele não vai ter essa informação. Então, existe uma limitação de pesquisa e existe também uma coisa que é importante verificar as informações. Né? Não é que ele seja 100% preciso. Mas ele pode te ajudar com informações mais gerais, quase como você consultando, sei lá, uma Wikipedia, por exemplo. Você não pode confiar 100% das informações que estão na Wikipedia, mas pode ser um ponto de partida para uma pesquisa. Além disso, você pode também, ainda na pesquisa, descobrir aspectos científicos. Por exemplo, você pode pedir que o ChatGPT te explique de uma maneira fácil a teoria das cordas, né? Ou o que é um buraco de minhoca. Que são teorias científicas, né? E que eu não saberia explicar, né? São coisas que eu já ouvi em histórias, em filmes, mas que se eu tivesse que explicar, eu não saberia. E você pode pedir pro chat te explicar isso de uma forma que seja mais fácil de você entender e você ir fazendo perguntas até você formar um conhecimento que não vai te fazer um cientista, mas vai te dar um embasamento para talvez você escrever alguma história. Você pode também pesquisar sobre tradições culturais. Né? Você pode, sei lá, eu quero descobrir uma cultura específica de um povo específico. Ou, cite para mim 10 culturas que tomam chá como elevação espiritual, tomam chá de ervas. E aí ele vai listar para você todas essas culturas que depois você pode aí pesquisar mais a respeito. Você pode também, por exemplo, puxar geografia e topografia. Né? Você pode pedir para o ChatGPT descrever uma paisagem física de uma região, incluindo montanhas, rios, florestas ou outros elementos geográficos. Aí você pega aquelas ideias, lê, aí o que você faz? Copia e cola no seu livro? Não faça isso, por favor. Você lê e aí você pega, agora eu vou escrever.
e aí você escreve com uma linguagem literária e tal, cria outras coisas, mas pode te ajudar a destravar, de repente, numa descrição de paisagem que você não gosta de fazer, não é bom em fazer. Os detalhes específicos também, né? Você pode ainda dentro de pesquisa buscar sobre fatos específicos relacionados a profissões, hobbies, esportes, sei lá, qualquer outro tópico relevante para sua história. Você poderia pesquisar, sei lá, quais manias que apostadores de cavalos têm. Aí você poderia, com essa pesquisa, ajudar para você poder escrever aí a sua história. Número 3, terceira maneira de usar o ChatGPT. Expansão de cenários, tá? De repente você tem aquela história que você quer escrever algo diferente nesse cenário e às vezes pensar em tudo é difícil, né? Então você pode expandir os cenários, né? Você pode pedir para o ChatGPT descrever para você detalhadamente uma floresta encantada, uma praia paradisíaca ou uma caverna misteriosa. E ele vai te dar uma descrição. De novo, vou pegar essa descrição, copiar e colar no meu livro? Não, não façam isso, tá? De forma alguma. Até porque se alguém pegar esse parágrafo do seu livro e colocar no ChatGPT e perguntar se foi ele que escreveu, ele vai dizer que foi. Né? Se foi, né? Então, e de novo, né? A gente tem que ter também o nosso trabalho de escritor. Então a gente está falando de uma ferramenta que é uma grande ferramenta que pode te ajudar muito em alguns sentidos, mas que não é para ela escrever por você. Tá? Você poderia, por exemplo, falar de ambientes urbanos também. Né? ChatGPT, me dê a atmosfera de uma cidade movimentada, incluindo a arquitetura, os cheiros, os sons e a agitação das ruas. Aí se você quisesse em Paris ou em São Paulo, né? Isso traria algumas coisas para você que você poderia usar de base para poder escrever. Ou cenários futuristas, né? Desafio o ChatGPT a criar visões inovadoras de cidades futuristas com tecnologias avançadas e arranha-céus impressionantes. Aqui, tá? Eu vou fazer um parêntese para dizer que o ChatGPT também tem a limitação dele. Né? Se você for lá e colocar assim, me dê 10 ideias de histórias de ficção científica que nunca foram escritas, totalmente originais. Provavelmente vai estar cheio de clichês nessas 10 ideias. Tá? Por isso que eu digo que o ChatGPT não vai substituir o ser humano. Ele é uma ferramenta de auxílio, né? Mas ele não vai substituir inteiramente um ser humano autor, na minha opinião. Você poderia também pedir para o ChatGPT descrever um ambiente sobrenatural, um mundo mágico com criaturas fantásticas, reinos ocultos ou dimensões alternativas. E ele te ajudaria a ampliar mais essas ideias que você pode ter. Ou espaços interiores, né? Me ajude a descrever descrições ricas de interiores como castelos majestosos, quartos assustadores ou laboratórios científicos. Então, pode ser aí uma mão na roda para você descrever mais os seus cenários, expandir as suas ideias sobre cenários. Número 4. Quarta maneira de usar o ChatGPT. Criação de reviravoltas. Eu ia falar revoltas, mas é reviravoltas. Tá? Poxa, eu tô aqui com essa história, tô planejando ela, aconteceu isso, isso e aquilo. E agora? ChatGPT. A minha história acontece isso. Me ajude, né, com tantas ideias sobre reviravoltas a partir da metade da história. E aí ele pode sugerir várias coisas. Por exemplo, identidade revelada. Né? Você pode discutir com ele como revelar a verdadeira identidade de um personagem, revelando que ele é alguém totalmente diferente do que se pensava anteriormente. Ou traição surpreendente. Então você pode pedir para explorar a possibilidade de um personagem aparentemente confiável trair os outros, desencadeando uma reviravolta dramática na trama. Ou reviravolta de eventos. Né? Como uma série de eventos aparentemente desconectados podem se entrelaçar, revelando uma conexão surpreendente e alterando completamente o rumo da história. Ou ainda, motivações ocultas. Você pode discutir com o chat a ideia de revelar as verdadeiras motivações de um personagem, mostrando que as ações aparentemente maliciosas dele
tem uma razão mais profunda e justificável, ou um certo desdobramento inesperado. Você pode pedir ao ChatGPT para sugerir reviravoltas que desafiem as expectativas dos leitores, introduzindo um elemento totalmente inesperado que muda completamente aí o curso dessa história que você está escrevendo. Então são muitos caminhos, né, coisas que às vezes a gente nem poderia passar, pensar, na verdade, e a gente pode usar o ChatGPT para expandir as nossas ideias e tirar mais daquela história. Quinta coisa, ou quinta maneira que você pode usar aí o ChatGPT. Revisão e edição. Vilto, não, agora você passou dos limites. A gente pode usar o ChatGPT também para revisão e edição. Por exemplo, você pode pegar uma parte de uma cena que você escreveu, colocar lá e pedir para ele identificar partes da história que podem ser aceleradas ou desaceleradas para melhorar o ritmo e a fluidez da narrativa. É um recurso. Ou você pode pedir para o chat te ajudar a sugerir coisas que você poderia fazer nesse diálogo para tornar ele mais natural ou mais coerente com a personalidade dos personagens. E aí você precisa avisar para o chat como é que é a personalidade do personagem X e do personagem Y. Ou de repente, eu preciso fazer esse personagem que está falando dessa forma ser mais coloquial. E aí você pode pedir essa ajuda. E aí, a partir das mudanças que você vê, que o chat sugeriu, você avalia. Eu acho que essa daria, acho que essa não daria. Isso aqui eu vou aplicar no meu livro. Pô, isso aqui que ele falou aqui, de repente, fica mais legal com tal personagem. Então, não é que ele vai resolver as coisas para você. Mas você pode usar como suporte criativo. Aprofundamento da descrição também, né? Você pode discutir com o ChatGPT maneiras de aprimorar suas descrições, tornando elas mais vívidas, mais sensoriais, para que o leitor possa visualizar claramente as cenas que você escrever. Ou peça para o ChatGPT identificar informações redundantes naquela cena. Identificar partes da história em que as informações repetitivas ou desnecessárias possam ser removidas, tornando essa narrativa mais concisa, mais enxuta, mais interessante, né? E aí você vai ter um crescimento em cima disso. Ou melhoria do estilo de escrita, tá? Você pode copiar uma cena e falar assim, ChatGPT, eu gostaria de escrever essa cena numa linguagem mais poética. O que eu posso fazer? Ele vai te sugerir alguns caminhos. Lembrando que se ele reescrever a cena, não use a cena que ele reescreveu, tá? Porque alguém pode identificar isso. E aí ele pode sugerir o uso de metáforas, figuras de linguagem, outros recursos literários. Se eu, por exemplo, digamos que o ChatGPT me sugerisse um símile. Tal coisa ela estava com um tom rosado como os entardeceres ensolarados do inverno. Vamos supor que ele me sugerisse esse símile. Eu não usaria ele, mas eu pensaria, poxa, eu poderia fazer uma metáfora dela com o céu. E aí eu recriaria e faria uma metáfora em cima disso. Mas não usaria ipsis literis a metáfora que ele me sugeriu. Mas é uma ferramenta aí para melhorar o seu estilo de escrita ou modificar, né? Durante muito tempo eu trabalhei, por exemplo, para escrever de uma forma mais simples. Talvez se eu tivesse o ChatGPT, eu poderia ter jogado uma cena minha ali no ChatGPT e pedido sugestões. E aí, a partir dessas sugestões, eu iria também aplicar em outras cenas. Número 6, sexta maneira que você pode usar aí o ChatGPT, desenvolvimento de enredo. Vamos lá. Você pode, de repente, planejar um conflito crescente na sua história. E você pode explorar maneiras de aumentar gradualmente o nível de conflito na trama, intensificando a tensão e o interesse dos leitores. Ou de provocar subversões de expectativa. Você pode pedir ao ChatGPT para ajudar a criar reviravoltas narrativas que subvertem as expectativas do leitor, desafiando convenções e clichês comuns na sua história. Você pode usar o ChatGPT para te ajudar na exploração de temas complexos. Por exemplo, você pode discutir como abordar temas profundos e controversos na sua história, adicionando camadas de significado e provocando reflexão nos seus leitores.
Ou a interação entre os personagens, né? Para criar situações em que os personagens se enfrentam, colaboram ou se unem de maneiras inesperadas, enriquecendo aí esse relacionamento entre eles. Ou também até ajudando a desenvolver o clímax emocional dessa história. Então você pode discutir como construir um clímax emocionalmente poderoso, onde as emoções dos personagens atingem o ápice e conduzem à resolução da trama. Sétima maneira que você pode usar o ChatGPT. Resolução de problemas de enredo, tá? Às vezes você está lá planejando o seu enredo e você chega num beco sem saída. E aí você pode recorrer à ajuda do ChatGPT. Então, talvez você pode pedir para o ChatGPT fazer um desdobramento de pistas para ajudar a revelar gradualmente pistas e informações que levarão à resolução de um mistério ou conflito na trama. Ou consequências inesperadas. Você pode pedir para o chat para explorar as possíveis consequências não planejadas das ações dos personagens, adicionando uma certa complexidade e imprevisibilidade à história. Ou mudança de perspectiva. Você pode discutir com o ChatGPT como uma mudança de perspectiva ou ponto de vista pode ajudar a resolver um impasse na trama, né, trazendo uma nova compreensão para aquela situação que até um determinado momento havia se apresentado de uma forma para o leitor. Ou uma solução criativa de problemas, né? Você pode pedir para o chat para auxiliar na criação de soluções engenhosas e únicas, talvez, né, para os obstáculos enfrentados aí pelos personagens, evitando soluções óbvias ou imprevisíveis, tá? Ou, de repente, conseguir uma resolução satisfatória. Então, você pode procurar, né, ter essa troca com o chat para garantir que a resolução do enredo seja satisfatória, atendendo aí as expectativas dos leitores e proporcionando um senso de conclusão adequado para sua história. Número 8, oitava maneira de usar aí o ChatGPT, seria para fazer experimentações narrativas. Você pode pegar um trecho da sua história, colar lá e falar assim: descreva esse trecho da minha história do ponto de vista de um personagem em primeira pessoa, explorando suas emoções e perspectivas internas. E aí, ok, você pega, olha aquilo ali, compara e pensa, eu acho que a minha história seria melhor escrita em primeira pessoa. Então, agora eu vou voltar a trabalhar em primeira pessoa. Então pode ser um caminho também. Ou, para fazer uma narrativa fragmentada, né? Você pode pedir para o ChatGPT experimentar aí uma narrativa, uma estrutura não linear, com fragmentos de histórias interconectadas que se juntam ao longo do tempo, né? De repente você quer fazer uma narrativa mais experimental. E aí você vai fazer isso com a ajuda do ChatGPT, talvez ele sugerindo uma estrutura, e a partir disso você vai modificar coisas e vai poder escrever. Ou estilo de cartas, né? Peça para o chat criar uma sequência de cartas ou e-mails entre os personagens, revelando eventos e desenvolvendo relacionamentos por meio dessa correspondência. E aí, claro, daí você vai reescrever, desenvolver, melhorar. Ou, de repente, eu quero um narrador não confiável. Você cola essa cena lá e falou, eu reescrevo essa cena considerando a possibilidade de utilizar um narrador cuja credibilidade seja questionável para essa história, deixando os leitores em dúvida sobre a veracidade dos eventos. E aí você dá uma olhada como fica esse narrador e reescreve e continua contando sua história a partir dali. Ou uso de flashbacks, né? Peça ao ChatGPT para ajudar a inserir flashbacks estratégicos na história, fornecendo insights sobre o passado dos personagens e enriquecendo a compreensão da trama atual. Também é uma possibilidade, né, de a gente usar aí o ChatGPT para fazer aí mais experimentações dos textos que a gente está escrevendo. Número 9, nona maneira de usar aí o ChatGPT para a construção de mundo, né? Se você está escrevendo uma história que se passa num outro mundo, num outro universo, você pode, por exemplo, esbarrar em situações como criar um sistema de magia, né, dentro desse meu universo. E aí você pode usar o ChatGPT para desenvolver regras e limitações
para um sistema de magia coerente e cativante aí no seu mundo ficcional. Ou pedir ajuda para desenvolver a hierarquia política desse mundo. E aí você pede para o chat para criar uma estrutura política complexa, incluindo governos, facções e relações de poder, né, que afetem o curso dos eventos na história. Aí, de repente ele jogou uma ideia, não, essa ideia está muito imperial, essa ideia, né, puxa mais para tal linha de pensamento, né, quais sistemas políticos poderia ter, liste 20 sistemas políticos. Então, você vai nesse brainstorming junto com o ChatGPT e você pode criar coisas muito além daquilo que você tinha pensado. Como, por exemplo, a sociedade e cultura, né? Explore, de repente, com o ChatGPT, a construção de uma sociedade com normas culturais únicas, costumes, tradições, rituais que influenciam aí as interações entre os personagens e o desenvolvimento da trama. Ou também, talvez, desenvolver a geografia e paisagens desse mundo. Né? Você pode pedir ideias, sugestões para o chat detalhar a geografia do seu mundo fictício, incluindo cadeias de montanhas, rios, florestas, desertos áridos que adicionem profundidade e autenticidade aí ao seu ambiente. E também, é claro, a história e a mitologia, né? Você pode utilizar o ChatGPT para criar uma história rica, uma mitologia intrigante para o seu mundo ficcional, incorporando eventos passados e lendas que afetam a narrativa presente. Ou até para diversificar as culturas, né? Desafio o ChatGPT a ajudar a criar uma sociedade composta por várias culturas, grupos étnicos, cada um com as suas próprias tradições, idiomas, costumes, promovendo aí uma diversidade e uma complexidade para o seu mundo e até conflitos sociais. Né? Você pode trabalhar com o ChatGPT como incorporar conflitos sociais, tensões étnicas, desigualdade de classes, discriminação, que acrescentem aí camadas de tensão e reflexão ao seu mundo ficcional. E dessa forma, né, você vai desenvolvendo mais histórias, mais ideias, e tudo vai crescendo, de modo que, quando você for sentar para escrever, você tem um mundo rico, vivo, e você pode aí fluir e contar várias histórias nele. Por último, número 10, 10ª maneira aí de você utilizar o ChatGPT é para o desenvolvimento de subtramas da sua história. Às vezes a história tem aquela trama principal, tem uma subtrama, né, que vai aí intercalando com a trama principal e que vai complicando a trama principal. Então você pode pedir para o ChatGPT te ajudar a elaborar, por exemplo, um romance secundário. Né? Peça para o ChatGPT para criar uma subtrama romântica entre personagens secundários, adicionando um elemento de romance, de repente, à sua narrativa principal. Ou um mistério paralelo. Você pode pedir ajuda para desenvolver um mistério secundário que ocorra em paralelo à trama principal, proporcionando suspense e mantendo os leitores engajados aí na sua história. Ou conflito interno. Né? Discuta como explorar os conflitos internos dos seus personagens secundários, permitindo que eles tenham as suas próprias jornadas de crescimento, de transformação. Ou, de repente, uma subtrama de amizade. E aí você pode pedir para o chat para auxiliar na construção de uma subtrama centrada na amizade, mostrando a evolução e desafios enfrentados pelos personagens em seus relacionamentos próximos. Ou, de repente, né, as consequências das ações secundárias. E aí você vai explorar com o ChatGPT como as ações dos personagens secundários podem ter repercussões significativas na trama principal do seu livro, criando tensão e impacto emocional na sua história. Então são muitas maneiras, muitas formas que vocês podem utilizar aí o ChatGPT nas histórias de vocês. Mas eu vou repetir aqui, é importante lembrar que o ChatGPT não substitui a originalidade e a voz própria do escritor. Ele pode ser um recurso valioso para complementar e até enriquecer o seu processo de escrita. Mas você deve sempre lembrar que quem deve escrever é você. Tá? Esses dias um aluno meu falou assim, Vilto, joguei um parágrafo meu lá, pedi pro ChatGPT reescrever e ficou muito melhor. E eu pensei, né, não falei diretamente, mas eu pensei, poxa, então você tem que escrever melhor. Tá? Porque se o ChatGPT está escrevendo melhor que você, é porque você não tem muita coisa de literário ainda no seu texto.
E você precisa adquirir essa forma literária, que é o que a gente ensina em escrita criativa, para poder escrever bem. Tendo dito isso, eu vou falar de uma novidade para vocês aqui bem rapidamente, que é o meu workshop, né, sobre inteligência artificial e, né, direcionada para escritores de ficção. Tá? Então, você que quer superar os seus medos, explorar o potencial da inteligência artificial na escrita de ficção, esse é um workshop para você. E se você é um escritor apaixonado, né, mas ainda tem receio sobre o uso da IA, do ChatGPT e de outras que a gente vai falar no curso, esse workshop Inteligência Artificial para Escritores de Ficção é perfeito para você aprender a utilizar essa ferramenta sem perder a criatividade. Né? Nele você vai descobrir como incorporar a IA na sua escrita de uma forma criativa, inspiradora, mas sem perder a sua identidade como escritor. E se vocês tiverem interesse nesse workshop, que vai ser... Se você está assistindo esse vídeo na semana que saiu, né, vai ser não nesse próximo final de semana, no outro, né? Você tem interesse nisso, então clique no segundo link aqui, logo abaixo do vídeo. Tá? O workshop vai ser no dia 27 de maio, num sábado de manhã e à tarde, ao vivo. Eu vou ministrar esse workshop em parceria com o Washington, que é um grande parceiro meu que eu admiro demais, que eu tenho outro curso junto com ele. E a gente vai ministrar esse workshop ao vivo, vai ter exercícios práticos, vai ter muita troca de ideia. E vai ser muito bacana. Então, se você tiver interesse, clique no segundo link aqui embaixo. As vagas são limitadas e as inscrições são por ordem de inscrição. Então, aproveite. E se você gostou desse vídeo, assine o canal, ative as notificações e deixe o seu like. E caso conheça alguém que possa se interessar aí por esse tema, envie o link desse vídeo para essa pessoa, me ajude a divulgar o canal. E se você quiser me apoiar financeiramente para que eu continue esse trabalho, acesse o primeiro link aqui embaixo, que é catarse.me/escrita criativa, e faça sua contribuição, ou use o QR Code, né, ou o Pix, que agora aparecem na tela final aqui do nosso vídeo do canal. Esse é o nosso vídeo de hoje, e até o próximo vídeo.